Boa tarde, pessoal. Estamos de volta aqui. Agora só eu e a professora Fernanda, né? Entra um, sai outro. A gente vai falar de sociologia dessa vez, pessoal. Falamos na semana passada de história, já, já tivemos aula de filosofia, agora a gente vai falar de sociologia. E o tema da aula de sociologia hoje é a socialização do indivíduo. Como que o indivíduo, como que nós assimilamos a sociedade através dos nossos atos, através das nossas atitudes em sociedade, como que nós aprendemos a ser um ser social. O ser humano, ele é um ser social por natureza. Diferentemente dos outros animais, por exemplo, o bezerro, né? O bezerro nasce, ele já nasce ali cambaleando, com as pernas cambaleantes, a mãe dá 2, 3 lambidas nele ali, ele mesmo já, né, já procura ficar em pé e já vai procurar as tetas ali da vaca para mamar e tal, ele já é algo independente. Nós não. Nós dependemos, nós somos seres sociais desde o nosso nascimento. Nós precisamos ser alimentados, nós precisamos ser trocados, a gente precisa olhar a outras pessoas para aprender a falar, para aprender a se portar, comer. Nós aprendemos tudo em sociedade, tá? E nas várias esferas da sociedade. Existem esferas, então, primárias, que são a nossa família, o nosso seio familiar, nossos pais, nossos tios, avós, né? Irmãos, primos. Nosso seio familiar é o nosso núcleo, é a nossa pequena sociedade quando nós nascemos. É dali que nós aprendemos os primeiros elementos de como se portar em sociedade. Como aprender a comer, aprender a ir ao banheiro, aprender a falar, aprender a se vestir. Às vezes, né, as crianças quando vão aprender a colocar chinelo no pé, geralmente coloca o chinelo errado, né? Põe o pé esquerdo no direito, direito no esquerdo. Então aí tem sempre ali a mãe, o pai, alguém da família, não, troca, colocou errado. Já ensina como que coloca o chinelo. Só nesse ensinamento de trocar o chinelo, já está ensinando ali o que é direito, o que é esquerda. Então nós aprendemos em sociedade a ser sociedade. Ok? Então essa socialização, ela vem para nós como algo já pronto. Quando nós nascemos, a sociedade já estava pronta ao nosso redor. Ok? Então, a nossa família já estava aqui. Os nossos pais, nossos avós, bisavós, né? A cidade em que nós moramos. Então é diferente se eu moro numa cidade grande ou se eu moro numa cidade pequena, né? No caso Cambará, em torno de 25 mil habitantes, ou se eu moro numa cidade como Londrina, por exemplo, em torno de 500 mil, ou São Paulo, milhões de habitantes. Então depende, ou se eu moro no Brasil, ou se eu nasci na Rússia, ou nos Estados Unidos, ou na China, no Japão, na Dinamarca, na Suécia, enfim, né? A sociedade já está pronta. Nós nascemos dentro desse meio já formado e vamos então, a partir da nossa relação pessoal, né, da nossa vivência, nós vamos aprendendo qual é o nosso papel dentro dessa sociedade que já está pronta, ok? Então, e essas referências nós temos, então, nas instituições primárias, na nossa casa, a família é a primeira instituição. Depois, essa nossa sociedade individual, ela vai crescendo. Então, nós vamos para a igreja, né? As pessoas que têm o costume ali de ir para a missa, ou ir para o culto, ou ir, né, numa mesquita. A gente aprende as relações éticas e morais também religiosas. Nós vamos para a escola, que é uma peça fundamental para ensinar para nós esses elementos da sociedade, ok? E depois nós temos nossos grupos de amigos, festas, né? Várias instituições que a gente vai aprendendo de como é ser em sociedade. Um cara que falou muito isso é esse cara aqui, ó, nesse primeiro slide, é esse senhorzinho aí careca da direita, que é um camarada chamado Emile Durkheim. Então nós temos os três, eu coloquei a foto aí, né, a figurinha
o desenho de 3 grandes filósofos. Este primeiro da esquerda é o Max Weber. Ele já é um pouco mais, né, ele veio depois dos outros dois, ele é alemão. Ele vai trabalhar ideias do poder, ideias, né, da dominação, ele vai trabalhar ideias do conceito da própria religião com o capitalismo. Uma das suas grandes obras, né, a Ética Protestante e o Espírito Capitalista, ele vai trabalhar essa questão, essa relação, né, do protestantismo na América do Norte e a relação da formação do capitalismo, né, dessa questão monetária, principalmente na igreja presbiteriana, que advém do calvinismo. Tá, e o primeiro, né, primeiro da direita aí, é o Émile Durkheim, que já é um precursor de uma sociologia baseada nos conceitos básicos sociais, né, ou seja, das esferas da sociedade, os mecanismos que se relacionam na sociedade. Ele vai falar, por exemplo, como nós assimilamos esses elementos sociais e como nós, além de assimilar, como nós transmitimos esse elemento social. Então, através dos estudos do Émile Durkheim, ele vai traçar padrões dessa socialização. Tá? Então, nós vamos nos ater hoje a elementos do pensamento do Durkheim, nessa questão da socialização. Tá? E no meio, o Carlinhos, o velho barbudo, que é o Karl Marx. Amado por muitos, odiado por outros tantos, né? Pai do socialismo científico, ele e o Engels, né? É o Karl Marx aí. Então ele foi o pai do socialismo científico, tem teorias no campo da sociologia, da história, da economia, da filosofia. Então é um grande pensador do século XIX para frente. Muitas teorias são relacionadas ao pensamento de Marx. É um pensamento muito amplo, muito complexo, né, que é utilizado em muitas áreas do conhecimento. Vamos lá. Aí uma primeira pergunta para a gente começar. O que é necessário para viver em sociedade? Responde aí nos comentários. Aí. Para você, o que é necessário viver em sociedade? O que a gente precisa? Então vamos falar alguns elementos aí. Por exemplo, nós precisamos de alimentação. Alimento é algo importante, né, porque a gente precisa para viver. Nós precisamos de, como eu disse para vocês, né, quando nós somos bebezinhos, ser trocados, ser acarinhados, né, ser meninados. Às vezes a criança está chorando, você pega e ela para de chorar. Ela não está com dor, ela não está com fome, ela só quer que peguem ela, que dê atenção para ela. Também, muitas vezes a gente necessita de ter gente perto, de ter gente próximo a nós. Né? Nós somos seres sociais. Nós precisamos de educação, de saber ler, saber escrever. Isso é muito importante para a sociedade nos dias atuais. Saber ler, saber escrever, saber portar a mesa. Isso é importante, né? Comer de garfo e faca ali. Mas em algumas sociedades isso não existe. Algo interessante também. A sociedade ela é moldada a partir da localização, da sua localidade, aonde ela está, e a partir do tempo. Então, elementos que hoje são bons, em outras épocas não eram. Né? O que era certo hoje, o que é certo hoje, há 100 anos atrás não era. E o que não é certo hoje, há 100 anos atrás, não era. Então, essa questão da lei, mas está na lei. Mas, por exemplo, no Brasil, em 1888, até 1888, a escravidão estava na lei. Então, ter um escravo era normal, era aceito pela sociedade. A partir de 1888, com a abolição da escravatura, legalmente, ter um escravo não era mais aceito, né, pela sociedade. Mas as sociedades elas se modificam com o tempo e também com a sua localidade. Em várias outras sociedades, elementos que nós temos como naturais, né, normais, em algumas sociedades não são, né, típicos de elementos. Por exemplo, a gente vai falar mais para frente, vamos relacionar isso melhor. Mas, por exemplo, as divisões das tribos indígenas. Então a divisão era simples entre trabalhos de homens e trabalhos de mulheres. Então, muitas vezes, a mulher é que cuidava da agricultura.
Ela que plantava, que colhia, né? O homem caçava, pescava e fazia jogos, treinava para guerra, né? Algo assim. Isso quando os portugueses, né, os europeus vieram para cá, os portugueses vieram para cá, as tribos indígenas da América Latina, dessa região que hoje é o Brasil, essa divisão era muito, muito comum, né, das mulheres praticarem agricultura. Por isso os índios foram contrariados quando há o trabalho forçado para a cana-de-açúcar. Então eles tentaram escravizar os índios, tentaram impor o trabalho forçado, e o índio, ele não viu o trabalho daquela forma, a sociedade ele compreendia o trabalho de uma forma diferente, e também para ele estava fazendo trabalho de mulher, né? Plantar ali, colher, fazer, né? Trabalhar ali com a agricultura. Então, elementos sociais são diferentes, modificam-se com o tempo e também com a sua localidade. E nós precisamos, esses vários elementos, então eles vão compondo uma colcha de retalhos que faz parte da nossa vida. São elementos que não pode mudar, isso é importante. Não, lembrando que hoje todo esse pensamento, essa compilação, é fundamentado principalmente no Emile Durkheim, tá? A questão do fato social. Ensinar isso, ou se socializar, ou aprender os elementos da sociedade, ele não pode mudar de tempo em tempo. Ele tem que ser... Há mudanças sociais, né? Como eu disse, ela muda com o tempo, com a localidade, mas essas mudanças elas não são no estralar de dedo. Essas mudanças elas não são de uma hora para outra. Essas mudanças elas acontecem gradativamente. Tá? Então não há uma mudança então de você estralar o dedo a sociedade muda. E não há mudanças sociais sem luta, sem esforço. Muitas vezes de grupos sociais que buscaram seus direitos, buscaram as suas combater as injustiças ou combater, né, privilégios. Não há mudança social muitas vezes sem luta, sem disputa, sem contradição, sem dialética, né? E também ela não pode ser para um e para outro não. Então, por exemplo, lei de trânsito. Apesar que a gente vê por aí muita gente que descumpre leis de trânsito e não são punidos, mas leis de trânsito, de uma forma geral, ela não pode ser para mim de uma forma, porque é difícil de ensinar. Se para você é de um jeito e para outro é de outra forma, ela precisa ser geral, todo mundo aprender da mesma forma. Então, a lei de trânsito é um exemplo bem claro disso. Nós aprendemos, se você for nos Estados Unidos, dá uma placa de pare. Só, logicamente está escrito em inglês, né? Ela está escrito stop. Aqui pare, mas a placa é da mesma forma, com os mesmos padrões de cores. Tá? Então por quê? Porque é um ensinamento geral. Ele precisa ser geral para poder ser passado de geração para geração, de pai para filho, né? Ou nas instituições que visam ensinar esses padrões sociais. Já nascemos com habilidades sociais ou necessitamos desenvolvê-las? Essa é uma pergunta fantástica. Será que nós já nascemos com habilidades ou a gente aprende, a gente necessita desenvolver ela em sociedade? Responde aí nos comentários aí, depois a gente olha. Então, ou seja, a gente nasce, como diria Francis Bacon, né? Nós nascemos uma folha em branco. E a gente vai aprendendo até mesmo a nossa posição. Isso é muito importante. Isso aí já vai remitir a um outro filósofo, né, sociólogo, chamado Michel Foucault. O Foucault ele vai falar que até os comportamentos amorosos, comportamentos sexuais, são definidos a partir de um contexto social. Okay? Então, qual é a nossa posição do gênero, né, masculino, feminino, o que a sociedade espera naquele momento? Então isso também é definido em sociedade. Um exemplo claro que o Foucault vai falar. Por exemplo, por que os homens, né, a gente vê assim, tem um senso comum, os homens eles se dão melhor com motores, com carro. Então você tem... Por quê? Porque o menino desde criança, ele aprende a brincar de carrinho, a brincar, né, de peças de desmontar. Há muito pouco tempo, na minha época, por exemplo, de criança, não tinha Lego de menina.
Os Legos, os brinquedos de Lego, era de Star Wars, era de guerra, era de pirata, era do universo do menino. Então, o menino, né, desde pequeno, ele aprende a montar, desmontar, a brincar de carrinho. Então, ele está envolvido no mundo dele. Tá? E para a menina sobra o quê? Brincar de casinha, de boneca, que são brincadeiras que remetem ao quê? À maternidade, que remete ao elemento materno. Tá? Então, olha só, desde pequeno já... Ah, professor, mas isso muita gente vai falar assim, isso não tem nada a ver. Isso não influencia. Isso influencia. A que ponto influencia para que essa pessoa modifique, quando adulta, a sua personalidade ou o seu papel? Aí já é uma outra conversa, uma outra história para um outro momento. Mas que desde pequeno a gente aprende das mais diversas instituições e localidades, nosso papel na sociedade, papel social, papel econômico. Quando uma criança pede um brinquedo, vê na televisão lá um brinquedo e pede para a mãe, para o pai, pede para a família. A criança não sabe o que é dinheiro, né? Ela não sabe que precisa de dinheiro, de trabalhar para ter dinheiro para comprar aquele brinquedo. Ela olha aquele brinquedo, ela acha legal, ela quer aquilo e ela pede aquele brinquedo. A partir do momento que a mãe, que o pai falou, a gente não tem dinheiro para comprar esse brinquedo, ou só tem dinheiro para comprar no Natal, ou não tem condição, ou seja, a partir do momento que ela percebe que necessita, né, desse brinquedo, ou necessita de dinheiro para ter esse brinquedo, ela percebe a sua posição social, a sua posição econômica. Isso também é aprendido em sociedade, né? Também no seio da família, e isso vai crescendo, isso vai se multiplicando na nossa vida. Aos primeiros passos em sociedade. Aqui nós temos ali o bebezinho, né? Primeiro bebezinho está ali de barriga para cima. Então a gente, quando é bem pequeno, nós ficamos a maior parte do tempo assim. A primeira coisa que a gente aprende é ficar em pé e a se virar. O bebezinho engatinhando ali, né? A primeira coisa que a gente aprende é se virar, porque quando é bebê só fica nessa posição. Tem a mãe, o adulto que pega e vira o bebê. Ele não tem ainda a mobilidade, né, de se virar voluntariamente, né? Ali o bebê, no segundo passo, ele já está ali quase engatinhando, no segundo ele já está quase de joelhos ali, né? E aprende a sentar. De sentar, aprende a andar. Então é lógico que alguns pulam essas etapas, tem criança que não engatinha e anda, né? Mas a gente vai aprendendo, vendo as outras pessoas falarem, vendo as outras pessoas andarem, vendo, né, os estímulos externos, a gente vai e faz. Se uma criança fosse deixada no meio de lobos, um Mowgli, será que ele aprenderia a andar? Ou aprenderia a andar de quatro patas igual os lobos? Então, é a mesma coisa. Se você pegar um bebê brasileiro, de uma família brasileira, pegar e levar lá para os Inuits, os esquimós, lá no Canadá, ele vai ser vai ser geneticamente brasileiro, né? Vai ser da etnia, porém, a língua, os hábitos vão ser esquimós. Da mesma forma, se você pegar um bebê esquimó e trazer para ser criado aqui no Brasil e ele viver toda a sua infância, adolescência, juventude aqui, ele vai ser o traço físico esquimó, mas a língua vai falar o português, vai gostar possivelmente de sertanejo, de samba, de rock, enfim, né, dependendo da região que ele vai estar. Ou seja, porque isso é aprendido socialmente. Tá? A gente não nasce com isso, a gente não é inerente a nós, né? Aliás, é inerente a nós, não está junto, não está na gente, né? Não nasce com a gente aprende vindo de fora. A socialização, então, é o processo de aquisição dos códigos sociais pelo qual passam os indivíduos inseridos na vida social. São diversos códigos que estão, como eu disse, quando a gente já nasce, esses códigos já estão formados, já estão na sociedade, a gente vai aprendendo só esses códigos, né, de como a gente se insere na vida social. A língua que a gente tem que falar, nasci no Brasil, ou tem que falar português. Então você vai escutando, você vai aprendendo, você vai ouvindo, né? E vai aprendendo a falar português, ok? Por exemplo, se você pegar um bebê que numa casa
que a família seja holandesa, por exemplo, ou alemã, que falem as duas línguas. O pai alemão e a mãe brasileira. Possivelmente ela vai aprender a falar as duas línguas. Né? Então, inclusive, os pediatras, né, eles incentivam a que a criança escute as duas línguas, tal ali. Por quê? Porque a gente aprende aquilo que a gente fala. Né? Então, os códigos que nos cercam. Olha só, então nós temos aí as instituições sociais, ou seja, quem nos ensina. Então, nós temos aí a religião, o padre, mas podia ser um pastor, podia ser um rabino, né? Podia ser um outro líder religioso aí. A família, né? Tá ali o pai ali segurando o molequinho. As instituições públicas, polícia, né? Então, é importante quando a gente vê, por exemplo, quando a gente vê o policial, né? Muitas vezes a gente vê o policial, dependendo e aí é um negócio interessantíssimo. Quando você vê a polícia tendo atitudes na sua vida ali de formação criança, atitudes que lhe inspiram, aquilo vai te inspirar a ver que a polícia é do bem, né? E ali o bandido ali é do mal. Então isso você já vai aprendendo o que é o do bem, quem são os elementos que te protegem, quem são os elementos que não te protegem. Muitas vezes numa vida em comunidade, na favela, ou num bairro mais periférico, né, numa grande cidade, por exemplo, essa relação se deturpa. Por quê? Porque você vê uma criança, ela vê uma atitude violenta da polícia, ou de algum, né, não da polícia como corporação, mas algumas pessoas, alguns policiais, às vezes, que cometem alguns exageros e tal, e aí isso detorpe a visão que a criança tem do que é certo, do que é errado. Também ela aprende em sociedade, vendo o que acontece ao seu redor. Aí tem um jornalista com microfone, aí a mídia ela é importante também para a formação do que aquilo que é social, daquilo que a gente entende como certo, como errado. E o último aí, o professor. Né? Às vezes menos, às vezes mais, mas o professor, a escola, ainda é um elemento importante na formação da socialização do indivíduo. É na escola, muitas vezes, aquela criança... Vamos supor, aquele filho único, que às vezes em casa dá muito trabalho, não sabe dividir as coisas, né? Às vezes aquela criança mais birrenta em casa, porque ele é o centro das atenções em casa, só tem ele de criancinha, muitas vezes não tem mais primos, não tem mais, né, crianças, não convive com crianças pequenas. Quando ele vai para a escola, é a primeira vez que ele vai escutar não. Na escola, é a primeira vez que ele vai falar, quando ele fala assim, posso ir ao banheiro, e não é o momento de ir ao banheiro, a professora vai olhar e falar para ele, não pode. E ele nunca ouviu não na vida. Então ele vai aprender limites, ele vai aprender a dividir, porque não tem só ele de criança, tem mais, né, os amiguinhos. Então é onde ele vai aprender a dividir, é onde ele vai aprender a conviver com seus pares, né, com pessoas iguais a ele ali, os seus amigos. Ele vai aprender a hierarquia, que tem alguém acima dele, que manda nele, que ele tem que obedecer. Então tem o professor, direção, né? Então tem, acima dele tem... pessoas que ele tem que obedecer. Então, na escola, a gente aprende muito. Não é só português, matemática. Muitas vezes a gente ouve falar assim, mas na escola tem que ensinar só português e matemática. Isso aí é a família, outras coisas é a família que ensina. Não é papel da escola só aprender português, matemática. Também, mas é papel na escola também a cidadania, a ética. Né? Então, por exemplo, o Colégio Caminho. Aqui as crianças vêm desde, né, da educação infantil, né, o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, né, o ensino médio. Então, desde pequeno, a criança ela aprende esses elementos ligados à ética, à cidadania. Então, aprende o hino, canta o hino, né? Aprende lá, tem a bandeira, aprende a pedir perdão, a pedir desculpa. Então, muitas dessas coisas... mas a família também ensina. Sim, mas muitos desses elementos são reforçados a partir da escola. Né, a socialização com seus pares, isso é muito importante nos primeiros momentos aí da escola. E isso é dolorido muitas vezes, por isso que a criança chora ao vir para a escola. Né? Ela sai daquele mundo confortável, que ela é o centro, que ela é, né, o ponto principal em que todo mundo ali está em volta dela, e ela sai daquele aconchego para um mundo desconhecido.
um mundo de aprendizagem, um mundo do novo. E muitas vezes isso dói, essa mudança é que vai fazer com que esse indivíduo se socialize, né? Seja um indivíduo, um cidadão, seja, né, dentro da ética, da moral, da cidadania. Nas sociedades ocidentais, a família tem um papel na socialização primária. A família é um principal, né? O primeiro contato que nós temos com a sociedade. Então é na família que a gente aprende o sotaque. Então percebam que a gente fala muitas vezes do jeito que as crianças falam, né? Do jeito que aprendem. Muitas vezes fala errado, não tem o costume de falar uma palavra errada, ela vai aprender dessa forma. Né? Por que crianças aprendem a falar rápido e outras demoram um pouco mais para falar? Muitas vezes, se a gente parar um pouco para entender, a criança que aprende a falar mais rápido, a não ser que tenha algum problema de saúde, crianças que não têm nenhum problema, né, na fala, é porque tem muita gente que fala. Tem mais gente em casa, ou tem pessoas que tem muita gente conversando em volta, ela ouve mais falar com ela, ou falar ao redor dela, e ela aprende a falar, né? Por isso que é interessante essa questão da socialização. A gente aprende a religião também, né? Então, ou seja, o hábito de ir à missa, ou de ir ao culto, ou de ir à mesquita, né, de rezar para os deuses, para Deus, né? Então a gente aprende esse hábito no seio familiar também e na sociedade que nos cerca, né? Então cada grupo social cultiva hábitos, né, e vai renovando, ou seja, nós falamos assim, eu não vou ensinar isso para o meu filho. Vai! Nós aprendemos os nossos pais, avós, tios e vamos ensinar para os nossos filhos, netos, sobrinhos. Isso muda. Como eu disse, há mudanças sociais significativas, mas essas mudanças ainda demoram para acontecer. Muitos elementos que da nossa sociedade que tem ramificação há 50, 100, 300 anos atrás, que a gente continua perpetuando essas relações, esses hábitos. É uma visão particular de um mundo, a sua posição no espaço social. Então a gente aprende, a partir disso nós construímos a nossa visão particular e a partir disso nós temos então a nossa posição. Qual é a minha posição dentro dessa sociedade? Qual é o meu lugar dentro dessa sociedade, dentro dessa família ou dentro, né? Muitas vezes a criança fala, né? Quem que é o seu pai? É fulano. Quem que é a sua mãe? É ciclano. Tá, mas aí você fala assim, mas ela é mãe de quem? Não sei. O que ela é dela? Não sabe. Então essas relações familiares, né? A posição ali dentro da família. Bom, eu sou filho de fulano, que a minha avó. Mas por que chama de vó? Mas não entende que a avó é mãe da mãe ainda, a criança pequena. Ela chama de vó para uma associação, vamos na casa da avó, fala benção para a avó, mas ela não entende que a avó é mãe do pai ou mãe da mãe dela. Ela vai indo aprendendo isso, né? A posição que ela ocupa dentro daquele espaço social. E depois esse espaço vai, então, aumentando. E, como eu disse, o Émile Durkheim, ele é um sociólogo francês, foi um dos primeiros a abordar essa relevância da educação para a sociedade. E para ele, o termo educação não é só assimilação de conhecimento, como eu havia dito no começo. Matemática, biologia... Opa, peguei até o microfone aqui. Matemática, português, biologia, né? Mas e sim, aspectos mais abrangentes. Hábitos, normas de conduta, formas de agir, formas de pensar, né? Que são inseridos nessa vida dessa infância e ele vai assimilar isso, ele vai utilizar isso na sua vida adulta. Tá? Então, a educação para Durkheim entra nesse processo de socialização, entra nesse processo de aprender o modus operantes, né? De aprender a forma de se portar em sociedade, né? O que a gente vai pensar, a forma de agir, né? A forma de nos portar em sociedade. A gente pensa assim, né? A família, mas o conceito de família, ele não é unânime, socialmente falando. Tá? Então, tem períodos, varia de acordo com a história. Por exemplo, e com o tempo, e com os grupos sociais, algumas tribos
principalmente na África, que quando a mulher se casa e ela tem o filho, o provedor do seu filho, e a quem a criança deve obediência, não é o pai, e sim ao tio. Então, o irmão da mãe, cabe ao irmão da mãe a responsabilidade de educar o sobrinho, e não ao pai. Isso é bem interessante. É uma forma de sociedade diferente do que a gente está acostumado. Uma outra forma de sociedade. Algumas tribos aqui na América tinham o Kuvad, ou Kuvad. O que era isso? A mulher, quando ela ia dar à luz, ela ficava então ali no local onde ia dar à luz, e em cima, no telhado, ficava o marido, o pai da criança, e amarrado um cipó ali, uma corda, um cipó, amarrado nos testículos ali do pai. E quando a mãe sentia a contração da dor ali do parto, ela puxava essa corda para que o pai compartilhasse a dor do parto. Olha, algo que na nossa sociedade não existe. E aí existe e aí o pai, quando após o parto, a mãe tinha aquele resguardo, ali, de ficar ali se resguardando, e o pai também ficava do lado. Existiam pessoas que ajudavam no cuidar da criança até que os dois se recuperassem. Os dois compartilhavam o parto. Uma forma, é um conceito familiar diferente que também varia com o tempo. Vamos lá. Então nós temos ali as diferentes formas de família. A família nuclear, que é composta de pai, mãe, filhos, o núcleo da família ali, o início. Ali pode ser os avós também, Então, a primeira pessoa ali que mora dentro da mesma casa, esse é a família nuclear, o núcleo da família. Depois a família extensa, que é a família que envolve tios, avós, primos, sobrinhos, que são da família, mas não moram na mesma casa. Você vai no final de semana, se encontra, não é um núcleo, não convive todo dia. E depois a família monoparental, quando um dos pais assume o cuidado dos filhos. É aquele, filho, a mãe, só tem a mãe, às vezes o pai mora em outra cidade, ou às vezes o pai foi embora, deixou a mãe sozinha, ou também, em muitos casos, o pai cuida, só apenas o pai cuida do filho, Então, ele esse conceito. E hoje nós temos outras ramificações, de família. Muitas vezes aquela criança ela é cuidada pelos avós, porque o pai e a mãe por algum motivo não ficaram com aquela criança, não cuidam, não criam aquela criança, ou muitas vezes por um tio, enfim, o núcleo familiar hoje é diferente, é muito extenso, ele é muito abrangente, a ideia da família tradicional, não existe mais. A família tradicional, ela existe, mas ela é um elemento, um tipo de família das mais variadas formas de família. Até mesmo na religião, se você pensar José não era pai de Jesus, José era pai adotivo, então Jesus, se fosse pensar na família tradicional, Jesus não tinha família tradicional. Porque o pai, quem criou ele, o pai era José, então o pai adotivo. Então, ou seja, o núcleo da família, ele é diferente. Existem elementos. Então, quando a gente fala de família, não é aquele modelo fixado que a gente tem, Então, é muito mais abrangente do que isso. E é responsabilidade desse grupo a nossa socialização inicial, As brincadeiras. Geralmente, as brincadeiras também a gente assimila, as brincadeiras, nós utilizamos as brincadeiras para palpar, trazer a algo mais concreto, internalizar os elementos sociais. Então, muitas vezes você pega uma criança lá brincando, mesmo que ela não tenha uma outra criança para brincar, ela tem ali o amigo imaginário, ou ela está brincando sozinha ali, ela está internalizando elementos que ela aprende na sua socialização primária. Então, o jeito que ela brinca, a forma com que ela está tratando ali com a outra criança, a forma que está interagindo as duas crianças, são elementos que é a forma que a criança internaliza as suas brincadeiras, No grupo de amigos, os jovens desenvolvem sentimentos
de pertencimento a uma comunidade. Então eles compartilham. Aí os jovens eles já vão se aglutinar em formas de ver o mundo igual. Então eles vão compartilhar a mesma forma de ver o mundo, né? A manifestação cultural. Então aquele que gosta de rock vai, né, se bandear ali pro pessoal que gosta de rock, o pessoal do sertanejo vai ali, já vai se juntar. Aí aqui nós temos uma foto ali jogando basquete. Então ali já, o jovem que gosta ali de jogar um futebol, jogar um basquete, já vai ali se interagir, né, já vai se juntar com grupos de gostos parecidos, musicais, de roupa, ou de heróis, ou de, né, que curtem a mesma vibe aí. E aí a socialização secundária é onde nós vamos rever muitos desses códigos e fortificar outros códigos, né? E é formado pelas diferentes instituições que vão aí dar seguimento a esses ensinamentos primários que nós temos com a nossa família, através das brincadeiras, aquilo que a gente vai aprendendo. Então são instituições que vão muitas vezes fortalecer aquilo que a gente aprendeu, ou muitas vezes dar um sentido diferente para aquilo que a gente aprendeu em casa. E essas instituições, então, são a escola, a igreja, né, a mídia e outras instituições aí, a própria internet, né? E para a gente terminar, então, o Durkheim ele vai falar o seguinte, ele vai propor uma divisão de dois tipos de sociedades, né, que é o que eu falei lá no começo. A sociedade simples, né, mecânicas que são divididas simplificadamente. Ou seja, é uma sociedade, então, a sociedade simples, a sociedade tradicional, os papéis sociais aí são do pai, de família, mãe, filho, né? O pai ao mesmo tempo é pai, hoje, né? O pai ao mesmo tempo é pai, é empresário, é instrutor, o filho simultaneamente é filho, é aprendiz, é trabalhador. Essa sociedade simples, né? São poucos papéis sociais. Ao mesmo tempo, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, um elemento tem vários papéis. Então, o pai faz o papel de pai, mas também muitas vezes é o chefe da tribo. Ele já ensina a criança né, as passagens sociais ali da tribo, que ao mesmo tempo é o filho, ao mesmo tempo que é filho do chefe da tribo, é o aprendiz, ele está aprendendo ali aquele ensinamento, né? Ou muitas vezes o pai é o xamã ali, né? O líder religioso, e o filho ali ao mesmo tempo também é o seu braço direito, que vai ajudar a conduzir aquele elemento, ou muitas vezes também é trabalhador, compõe a equipe de trabalho daquela tribo. Então são poucos elementos para muitos papéis, ali atuam de uma forma igualitária. As sociedades complexas, olha lá, então a mulher e o homem cuidando da casa e dos filhos, trabalhando, né? Aí já a sociedade ela começa a ser mais complexa, há uma ramificação, há vai cada vez mais ficando menor o papel dos indivíduos. Então você tem lá, ele vai ser médico, mas ele não vai ser só médico, ele vai ser um médico que cuida do ouvido. Mas ele não vai ser só um médico, um otorrino, né, cuida da respiração e tal, mas ele vai ser um médico especialista no ouvido, e às vezes no ouvido esquerdo somente. Então, os papéis eles vão ficando cada vez menores, cada vez mais separados, né, dentro de uma sociedade. Então você não tem mais aquele indivíduo que ao mesmo tempo é o A, mas é o B, mas é o C, mas é o D, né? Você tem cada vez mais a especialização dos trabalhos, a especialização, né, do papel, né, na sociedade. Cada vez mais nós temos um papel específico. Então o professor tem não é mais só o professor, né? Então tem o professor de matemática, tem o professor de matemática especializado em tal operação, especializado em tal campo da matemática. Tem o professor de história, mas ele não é só o professor de história, é o professor de história especializado na história cultural, na história do Brasil, tá? Ou seja, a especialização das atividades dentro de uma sociedade. E aí o Emile Durkheim,
né? Os trabalhos do Durkheim foram fundamental para o reconhecimento da sociologia como ciência, né? Ele, em parte, influenciado pelo positivismo de um outro francês, o Auguste Comte, que criou basicamente a sociologia, né? Na verdade, sociologia, o primeiro nome a partir do Comte era física social, e depois surge a sociologia, porque ele acreditava que o seguinte, que precisaria de uma ciência para estudar a sociedade. Então já tinha uma ciência para estudar o tempo, para estudar a natureza, precisava de uma ciência para estudar a sociedade especificamente. E aí surge a sociologia a partir do século XIX. Então, ele vai falar, então, o Durkheim ele vai se especializar na ideia de que a sociedade ela é regida por regras, leis sociais, né? E essas regras, elas são gerais, ou seja, para todo mundo, elas são exterior a nós, já está. Nós chegamos nesse mundo, as regras já estavam, nós vamos embora e as regras vão continuar, muitas delas, ou quase todas elas. E também é coercitivo, ou seja, é forçado a gente a aprender. Se você não aprende a falar, se você não aprende a comer de garfo e faca, né, você acaba sendo excluído da sociedade. Se você não tem o hábito, por exemplo, de comer de garfo e faca, numa nossa sociedade ocidental, aí você vai num jantar formal, você nem é convidado. A primeira vez que você vai, você não sabe se portar à mesa, não sabe ter hábitos de etiqueta, você é excluído daquele meio, né? Então, ou seja, ler e escrever, ou as próprias leis de trânsito, né? Se você não sabe leis de trânsito, você não pode dirigir, você não pode estar ali no trânsito, né? Então, olha só, por exemplo, tem lá a vestimenta. A vestimenta, né, o local onde trabalham os deputados, tal, não é permitido entrar numa sessão ali sem o uso de paletó para homens, né, ou calça social ali também para mulher, né, e também uma vestimenta específica. Então, ou seja, é uma lei, uma regra, existem regras que a gente precisa obedecer. Então, tem o uniforme, por exemplo, na escola, tem uma regra que precisa obedecer, tem o seu porquê. Então, e é uma lei que a gente já chega para aquele ambiente e já está naquele ambiente. A gente aprende, e isso é imposto a nós, muitas vezes, para que a gente possa aprender. E nós vamos perpetuar esse ensinamento também. E ele vai falar que o controle das nossas vontades, emoções, né, faz parte do nosso processo educativo, como eu disse lá no começo. É por isso que eu disse que a gente ia trabalhar bastante a ideia do Durkheim. Quando eu falei no começo, né, que aquela criança que é o centro das atenções, que ela tem as emoções ali, e é uma criança, às vezes, muitas vezes birrenta, faz uma birra ali e tal. Quando ela vai para a escola, ela aprende a controlar essas emoções. Então, nós aprendemos, tá? Como é esperado. Então, muitas vezes você está ali com raiva, mas a sociedade te obriga a você não se expressar da forma raivosa ou da forma, né, agressiva que você está sentindo ali. Então, isso também é um processo de aprendizagem social, que você internaliza, né, aquilo que você está sentindo e mostra, né, dentro de uma sociedade a sua atitude. Lá para terminar. E para terminar, voltamos àquela questão da sociedade. Para o Durkheim existe sociedade mecânica, tá? Em que a divisão do trabalho é uma menor diferença entre os indivíduos e maior homogeneidade entre eles. Ou seja, o indivíduo tem várias funções. Então, há uma homogeneidade, ou seja, há uma maior igualdade entre os indivíduos e uma menor diferença entre os papéis dentro daquela sociedade. E a sociedade orgânica, que é a nossa sociedade moderna, há uma maior diferença entre os indivíduos. Essa diferença é uma diferença econômica, uma diferença social, de várias diferenças, e a maior consciência da individualidade. A individualização do indivíduo é maior. Como eu disse, há cada vez mais a especialização da carreira, da profissão, né? A reafirmação da pessoa como um indivíduo, e as redes sociais entram para colaborar com isso, a gente se reafirmar dos nossos propósitos, das nossas ideias, a gente se reafirmar como pessoa, né? E o Durkheim vai falar que isso é característica própria das sociedades modernas. É lógico que o Durkheim vai falar isso no século XIX, nós estamos no século XXI, mas isso até hoje, isso ainda é
muito claro, né? A nossa sociedade ela é mais complexa, ela necessita de elementos, de ramificações muito maiores do que uma sociedade, por exemplo, tradicional indígena, onde os papéis são menos indivíduos com mais papéis, com mais ações dentro da sociedade. E pensa-se mais no coletivo, analisa-se mais as funções, são voltadas mais para o coletivo. Qual é a sua função dentro daquela tribo? O que você pode contribuir para o crescimento daquela sociedade. Já nas sociedades modernas, você tem na nossa, né, sociedade moderna, nós temos uma individualização muito maior, né, qual é o meu papel enquanto indivíduo dentro da sociedade. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma colocação, coloca aí no chat das redes sociais. A gente vai achar vocês aí e a gente vai tentar sanar todas as dúvidas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espero que foi uma tarde agradável aí. E agora nós temos português, língua portuguesa, literatura. Temos literatura. Língua portuguesa. Literatura foi sábado passado. Temos português e depois tem educação física também. Tem uma coisa bacana ainda essa tarde. Um abraço para vocês, gente. Até mais. O Colégio O Caminho está há 27 anos fazendo história na cidade de Cambará. Com uma estrutura física ampla, moderna e aconchegante, nossa sede foi projetada para atender alunos de todas as idades, desde a educação infantil até o ensino médio, com métodos de aprendizagem diferenciados, professores qualificados e experientes. No Colégio O Caminho, mais do que uma formação educacional, nossos alunos são formados para a vida. Nós do Colégio Caminho nos dedicamos a oferecer sempre a melhor educação e os resultados crescem a cada ano. Nossas taxas de aprovações nos vestibulares das mais renomadas universidades públicas e privadas do país cresce constantemente, além da excelente pontuação de nossos alunos nas avaliações do Dom Avalia, realizadas pelos nossos parceiros do Sistema de Ensino Dom Bosco by Pearson, um dos melhores sistemas de ensino do Brasil. A nossa missão é a de proporcionar uma educação inclusiva de qualidade, garantindo assim o sucesso do ensino e aprendizagem dos nossos filhos e filhas. Trabalhamos para ser uma instituição de ensino referência na região, valorizando a ética, a cidadania e o estímulo das mais diversas habilidades de nossos alunos. Aqui no Colégio O Caminho, nossas crianças aprendem o respeito ao próximo, ao meio ambiente e à cidadania, para que nossos jovens sejam sempre partes integrantes e transformadoras da sociedade. No ano de 2020, enfrentamos uma pandemia sem precedentes na história, mas nós, do Colégio Caminho, nos reinventamos e fomos buscar, através da tecnologia, ferramentas para que nossos alunos não fossem prejudicados. Afinal de contas, eles são nossos bens mais preciosos. Assim, professores, coordenação e a direção do Colégio Caminho conduziram o processo educacional neste momento tão delicado, com muita dedicação e carinho, sendo ofertado, inclusive, atendimentos psicológicos com alunos e professores. Venha nos fazer uma visita e conheça as inúmeras vantagens de fazer parte da família do Colégio O Caminho. Colégio Caminho, mais que uma escola, uma filosofia de vida.